Está no ar, Fernet Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes. Bora falar de futebol? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernet Bola. Meu nome é Rodrigo Fragoso e antes de começar o episódio de hoje, eu quero te lembrar que você pode nos assistir no YouTube. Aqui quem está acompanhando no YouTube já sabe, já está vendo o meu rostinho, o rostinho de Bruno Nunes, já vou cumprimentá-lo. E também, se você está precisando lavar louça, está precisando pegar um trânsito no ônibus, no carro, no metrô, que seja, você pode nos ouvir nos principais agregadores de podcasts. Então, não tem desculpa para perder nenhum episódio. A gente vai ficar muito contente se você nos escutar no Orelo, que remunera os podcasters de acordo com o númerozinho de plays que as pessoas dão lá. E se você quiser ser um padrinho do Fernet Bola, o Orelo oferece essa possibilidade com uma colaboração de R$6 por mês e você pode direcionar desses R$6, R$2 para o Fernet Bola. No YouTube aqui, no canal do Fragoso, também há uma monetização para quem nos assiste até o final. Isso é bem importante. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o link para que você nos siga no Instagram, no Twitter e também encontre os outros links para nos escutar em podcast e, claro, mandar para a galera que curte futebol, porque você já acompanhou boas histórias aqui no Fernet Bola, história do Sérgio, enfim, já vou falar sobre isso. Antes, eu quero dar primeiro o meu bom dia, boa tarde, boa noite a você. Bruno Nunes, meu companheiro de Fernet Bola, tudo bem? E aí, Rodrigo, tudo bom? Queria dar um salve aí aos espectadores / ouvintes do Fernet Bola. A gente está muito feliz, né, com as repercussões, as primeiras repercussões, né, dos primeiros episódios que a gente fez aqui. E, bom, já vou te passar a bola para você apresentar aí o nosso quarto episódio. Né, O quarto episódio, que promete muito, porque você deu essa ideia, você trouxe esse episódio à tona, esse tema à tona, e eu achei muito legal. Até porque você que nos acompanha aí no Fernet Bola, acompanha no YouTube, acompanha nos podcasts, você já conheceu a história de um dos mais importantes técnicos sul-americanos aqui, o Sérgio Marcarián, no nosso primeiro episódio temático. Conheceu também o incrível Perugia dos Milagres, que assombra, ao mesmo tempo que, de certa forma, glorifica a história do Perugia até os dias atuais. E hoje é dia de conhecer a história de um dos personagens mais interessantes do futebol mundial, pelo que conquistou dentro de campo e pelo que fez fora de campo também. É sul-americano? Não. É europeu? Também não. Você deve se lembrar de um jogo em que o Galvão Bueno na Globo, há algum tempo, disse assim: olha, me venderam o peixe errado. Não é a bultarica, é a bultrica. A bultrica. Ele mesmo. O Bruno sabe melhor pronunciar o nome dessa fera, que certamente é um dos mais importantes jogadores da história do futebol africano e, principalmente, um dos mais inteligentes do planeta. Inteligente em campo. O meia Abutrika driblava adversários pelo Al-Ahly e pela seleção do Egito, fazia a diferença e levantava troféus. Inteligente também, fora de campo, o filósofo Abutrika driblava regimes antidemocráticos pela sua torcida e pelo seu povo, fazia a diferença e levantava bandeiras. Bruno, começa contando um pouquinho da história desse cara. Vamos do começo, né? Vamos começar do começo, para usar uma expressão maravilhosa, até porque muita gente deve ter falado, mas você está falando de um jogador de futebol? Está falando de um filósofo? Esse cara aí é da onde? Você falou em seleção do Egito e é um dos mais importantes jogadores do futebol mundial. Por quê? Enfim. Bruno, começa contando um pouquinho das origens desse cara. Antes de a gente falar dele como jogador de futebol, a gente tem que conhecer o que ele é, né? Ele não é apenas um jogador, né? Ele tem uma formação, né, em filosofia. Mohamed Abu Treika, como dizem os egípcios, né? É formado na universidade, né, de filosofia,
E acho que isso tem muito a ver, isso explica muita coisa do que a gente vai ver aqui, né? Porque ele não vê o futebol apenas como um meio de diversão para alguns, um meio de profissão para outros. Ele vê como uma passagem, como um caminho de para mostrar, para engrandecer seu próprio povo e dar alegria para aqueles que estão precisando. Então, o cara é que ele vai além das quatro linhas, né? E, bom, agora, entrando em campo, vamos falar sobre o início da carreira do Abou Treika. Você já falou, ele é ídolo da seleção egípcia, ídolo do Al-Ahly, maior time da África, maior time do Egito, tem uma das torcidas mais ensandecidas, acho que de todo o mundo. Só que ele surgiu ali em Gizé, né? Para quem não sabe, Gizé fica dentro da Grande Cairo, né? Na região metropolitana ali da capital egípcia. E esse nome não é estranho para a maioria, porque se você dá um Google e você está pensando em visitar o Egito, uma das primeiras coisas que vai aparecer ali para você são as pirâmides de Gizé, né? Que é o que a gente vê nos filmes, né? Aquelas pirâmides portentosas e etc. Que a gente vê em filmes, documentários e etc. E o Abu Treika é dessa região da Grande Cairo, né? De Gizé. E ele começou ali num time chamado Tersana, que é um time de baixa expressão no Egito, um time historicamente entre primeira e segunda divisão. Só que ele tem como grande rival o Zamalek, que também é dessa região do Cairo, mas ele faz o grande clássico do futebol egípcio. O Tersana é aquele rival do bairro, né? Ele não é o rival oficial, vamos dizer assim. É como, vamos dizer, o Liverpool, muitos consideram que o Liverpool e o Everton é um clássico de segundo nível. Seria mais ou menos isso. E ele começou nesse Tersana, que é um time lá de Gizé, essa região do Cairo, e ele foi. E tem uma história, um background interessante, porque esse time só ganhou uma vez o campeonato egípcio, em, em 1967, se não me engano, 63, perdão, li errado aqui. E o maior ídolo da história desse clube, que é o Hassan El Shazli, foi quem viu a Abu Treika jogar ali nas bases do time e deu a chance para ele pular para o time principal. E nisso o Abu Treika conseguiu passar para o time principal. Ele chegou ali com 12 anos, né? Aos 17 ele estreou, né? Uma idade bem baixa até, né? É difícil hoje em dia você ver um jogador de 17 anos. Porém, como era uma divisão inferior do Egito e etc., ele conseguiu dar esse passo logo cedo, para ir para o time principal. E lá ele conseguiu acesso, né, com o El Shazli, que o El Shazli foi o grande jogador dessa único título que eles tiveram, e acabou chamando a atenção dos grandes do Egito. Né? É uma história até parecida com a do Mohamed Salah. Né? Ele saiu de um time, não foi da dupla de Cairo, né, do Al-Ahly ou do Zamalek, mas ele chamou a atenção no time menor, né, nos Arab Constructors, El Moukaoulou, uma coisa assim. Só que ele deu passo já para a Europa, né? Essa foi a grande diferença. O Abu Treika não. Quem vê ele é o Al-Ahly. E aí que muda essa história, né? Ele, de um time sem muita expressão ali de Gizé, ele vai para o maior time do país, do continente, e quiçá em números é o time com mais louros no mundo inteiro, né? A nível continental. E nisso nos primeiros momentos ele já se tornou um ídolo ali no Al-Ahly. Ele
eu acho que você pode falar até melhor disso, dessa campanha, né, no Al-Ahly, que ele enfileirou títulos tanto nacionais quanto continentais, né? Ele acabou, ele fez seu nome ali no Al-Ahly, que virou uma máquina de títulos, né? Um time que dificilmente alguém era imbatível. Vamos falar que ainda é até imbatível, porque é uma sequência que aqui na América do Sul você não vai ver talvez tão cedo e nem com todo o dinheiro do mundo que algum time tem, acho que é difícil ter essa imperar tão, né? No caso deles, eles foram faraós, né? Não imperadores, mas acho que você pode tocar a partir daí. Com certeza. E eu acho legal a gente falar um pouco do Abutrica, até um pouco antes do Al-Ahly. Aliás, eu vou parar de falar Abutrica. Eu comecei falando da Abutrica para a galera lembrar e vou passar a falar da forma correta, como os egípcios pronunciam, Abutreika. E é legal a gente puxar do Abutreika o seguinte: ele foi formado em filosofia, ele é formado em filosofia, melhor dizendo, e o detalhe está justamente na postura e no comportamento dele desde o primeiro contrato, por exemplo. Porque ele vai buscar um primeiro contrato ao lado de um zagueiro, e nessa história há algo muito curioso. O Abutreika tinha chamado muito a atenção, enquanto o zagueiro, naturalmente, parecia um jogador que teria futuro, mas primeiro, é zagueiro, naturalmente ganha menos, é menos disputado economicamente. E o Abutreika não. O Abutreika já é um meia, já é um criador de jogadas. No fim das contas, quando os contratos foram oferecidos, os primeiros contratos profissionais, tanto ao Abutreika quanto a esse zagueiro, o que se conta é que o Abutreika falou: não, eu não vou aceitar esse valor mais alto, sendo que esse mesmo jogador que está sendo contratado comigo, que foi testado comigo, está ganhando um valor mais baixo. E aí a diretoria falou: olha, você de fato merece mais. Explicou os motivos, explicou a questão do olhar para o jogador, da posição, entre outros detalhes. E ele insistiu, falou: não, somos dois profissionais, queremos, na verdade, eu quero o mesmo valor que ele vai receber. Mesmo que você jogue o meu salário para baixo e seja o mesmo salário que ele vai receber. E no fim das contas, a diretoria baixou o salário do Abutreika para o mesmo salário do defensor e ele não teve problema algum, ele assumiu. Então ele já tinha uma postura muito diferente, mesmo muito jovem, mesmo sendo um jogador que chegou aos 12 anos ao clube, que chegou aos 17 anos ao time principal. E aí ele faz história no Al-Ahly de fato, porque o Al-Ahly, como você bem disse, Bruno, ele tem um peso muito grande na história do futebol egípcio. Ele tem uma sequência, ele enfileira títulos com uma facilidade muito grande. Para se ter uma ideia, ele se torna o maior ídolo da história do clube e também alguém muito importante em diversas conquistas. Por isso, claro, ele se torna um dos maiores ídolos. Para se ter uma ideia, esse clube, o Al-Ahly, emendou a segunda sequência de 7 títulos da Liga Egípcia na história do clube com o Abutreika. Porque antes, a equipe já havia enfileirado uma sequência de 7 títulos e lá no começo do futebol egípcio havia enfileirado, dos anos 40 aos anos 50, mais especificamente do final dos anos 40 até o final dos anos 50, uma série de 9 títulos. Mas ainda assim, é algo muito marcante, é algo muito impactante. E o currículo dele chama a atenção porque poucos jogadores têm um currículo tão expressivo dentro de um clube. Para se ter uma ideia, ele conquista 5 Supercopas do Egito, em 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010. 2 Copas do Egito, das 36 conquistadas pelo Al-Ahly, tiveram sua participação. E aí é o ponto em que ele menos se destaca. Porque são 5 dos 7 títulos continentais do Al-Ahly com ele presente. 4 das 6 Supercopas africanas do Al-Ahly com ele presente. Em 2006, leva o Al-Ahly ao 3º lugar do Mundial de Clubes. Perde para o Inter, por 1-0 na semifinal, para quem não se lembra. O Internacional que seria o campeão em cima do Barcelona. E aí, na disputa de 3º lugar, vence o América do México por 2-1.
Então, foram 11 temporadas disputadas com a camisa do Al-Ahly e 23 títulos conquistados. Isso nos leva a pensar o seguinte: por que esse cara não foi jogar na Europa? Por que esse cara que se destacou tanto não tomou o caminho natural de muitos jogadores africanos e foi jogar na Europa? E aí nós vamos para o segundo ponto do comportamento do Abou-Treika, que chama a atenção mais uma vez, e por isso nós colocamos aqui para você que está acompanhando a gente, que ele é um jogador fantástico dentro e fora de campo. Nenhuma proposta boa para o Al-Ahly chegou. E dessa forma, o Abou-Treika não julgou interessante deixar o clube, porque não compensaria, seria bom só para ele. E ele se manteve no Al-Ahly, se manteve jogando no futebol egípcio, quando outras propostas apareceram para ele jogar até em outros continentes ao longo da sua carreira. E aí a história e o comportamento do Abou-Treika acabam coincidindo ainda mais com o que representa o clube Al-Ahly, em que ele fez história. O contexto passa a ser importante. O Al-Ahly significa nacional. É como se estivéssemos falando do Nacional do Uruguai, o Nacional da Barra Funda. Em árabe, Al-Ahly significa nacional. O nome ele pode parecer comum, mas especificamente esse clube representa muito para o Egito, no sentido de um clube que preza pelo país, pelo povo, e representa muito para quem lá atua. O Al-Ahly tem em sua história o carimbo de uma militância de resistência nacional contra o controle colonial britânico, gente. Isso começou ainda no século XIX, até a Revolução Egípcia de 1952. Um pouquinho de história, para se ter uma ideia. Em 1952, o exército egípcio finalmente venceu esse confronto e expulsou os britânicos. O Al-Ahly foi fundado em 1907. Nós estamos falando aí de 3 a 4 décadas, justamente nesse período em que a coisa vai tomando uma forma bacana para os egípcios. Nós estamos falando aí de décadas de militância e resistência e simbologia para quem está presente no Egito e principalmente para quem se envolve com um clube de futebol. Isso faz muita diferença. E nós nem estamos falando da época em que ele viveu. Nós estamos falando da primeira metade desse século. Agora nós vamos para a segunda metade desse século. Vamos lá para 1978. Nesse ano, nasceu o Abou-Treika. Em 1981, aos 3 anos de idade, ele passou a viver num Egito independente da colônia, mas preso ao regime antidemocrático do Hosni Mubarak, que duraria 30 anos. E, portanto, seria o contexto da infância, da adolescência e da vida adulta do filósofo e meio-campista Abou-Treika, que cresceria em uma equipe cuja responsabilidade foi com os interesses do povo egípcio desde a sua essência. Reparem como há uma sinergia muito grande entre o comportamento dele, a formação dele e o clube pelo qual ele se destacou, fez história e é o maior ídolo. Para se ter uma ideia, as torcidas organizadas dos clubes de futebol egípcios se tornaram polos de resistência contra o regime extremista do Mubarak. O poder do futebol nos países árabes é tamanho que até a Líbia, com o Muammar Gaddafi, aliás, nós citamos o filho do Muammar Gaddafi no último episódio do Perúdia dos Milagres. Se você quiser saber, vai lá e assiste. Mas voltando para cá, o poder do futebol é tão grande que nesse regime extremista da Líbia, o Gaddafi chegou a banir o futebol para impedir que as mobilizações sociais crescessem em torno dos clubes e das torcidas organizadas. Vejam o poder do futebol dentro de um contexto de sociedade. Os ultras do Al-Ahly tiveram um papel fundamental na queda do regime do Mubarak em 2011, 30 anos depois dele ter assumido o controle do Egito. O resultado disso, quando os ultras conseguem o objetivo deles, é uma das maiores tragédias da história do futebol, que nós vamos falar mais para frente aqui mesmo, aqui nesse episódio. Tragédia que aconteceu com o Abou-Treika em campo e impactou de uma forma muito grande na sua carreira. Mas antes da gente falar disso,
a gente tem que falar um pouquinho da carreira dele, destacar não só os títulos, mas a importância dele nos títulos, né, Bruno? Exatamente. A gente começa ali em 2005, que ele foi o grande protagonista da Liga dos Campeões da África, marcando um golaço na final, que na época foi contra o Etoile do Sahel, time da Tunísia, um time tradicional ali do norte da África, e o Al Ahly ganhou de 3-0, né? Como esse ano ele colecionou marcas pessoais, né? Foi artilheiro do Mundial com 3 gols em 3 partidas, artilheiro do Campeonato Egípcio, artilheiro da Liga dos Campeões da África, e em consequência desse ano dourado que ele teve, ele acabou sendo indicado ao prêmio de melhor jogador africano, né? Ele estava ao lado entre os participantes estavam ao prêmio estavam o Michael Essien, né, o ganês, Didier Drogba da Costa do Marfim, Samuel Eto'o, camaronês, e o Nyanko Kanu, o nigeriano. E isso foi um feito, porque todos esses caras jogavam na Europa e ele era o, vamos dizer assim, a aposta local do continente. Acabou não levando, né? Porém, nesse mesmo ano, ele ganha o prêmio de melhor jogador do continente africano, né? De jogadores que atuam na África, jogando por clubes africanos. Algo que ele voltou a ganhar em 2008 e em 2012. Vamos pular para 2007. Foi herói do título da Copa do Egito de 2007 contra o grande rival do Al Ahly, o Zamalek. Foi totalmente decisivo, né? Ele empatou o jogo faltando 2 minutos para acabar, 2-2 no placar. Depois, na prorrogação, ele participa das jogadas do empate e também da virada para 4-3. Mais uma vez, na verdade, a quarta vez consecutiva, ele leva o prêmio de melhor jogador do futebol egípcio, quebrando um recorde. E agora, a gente só está falando dos louros, né? Os louros dele. Você vê que é um cara muito laureado. 2008 não foi diferente. Marcou o gol do título do Egito na vitória por 1-0 sobre Camarões na Copa Africana das Nações, que foi disputada em Gana naquela ocasião. Foi o segundo melhor jogador africano do planeta naquele ano. Ficou atrás apenas de Emmanuel Shei Adebayor, o togolês. Jogava no Arsenal, tinha aquela vantagem de jogar na Europa. Lembrando que ele defendeu o Olímpia este ano. Mas, como marca pessoal, ele ficou à frente do Michael Essien, que é um jogador de muita bagagem na Europa. Também ficou atrás do seu compatriota Amir Zaki. À frente. À frente, sim. À frente do Essien, do Amir Zaki, do Wigan Athletic e do Didier Drogba. Ou seja, o cara bateu a grande maioria dos jogadores, menos o Adebayor. 2009, Copa das Confederações. Um ano antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Foi aquela edição do Brasil, né? E ele mostrou que poderia ser testado contra as seleções de grande porte. Deu 2 assistências na derrota do Egito para o Brasil, que foi um 4-3, e também deu uma outra assistência na vitória contra a Itália, 1-0 na Azurra. Foi um resultado bem expressivo para os faraós. Porém, uma derrota contra os Estados Unidos acabou eliminando, né, o Egito, que vinha bem naquela competição, né, era o atual campeão africano, que era o que deu o passaporte para ele jogar esse torneio. E lembrando que os Estados Unidos chegou longe até, né? Ele foi um dos semifinalistas. Se não me engano, ele deu bastante trabalho. Cai para o Brasil, se não me falha a memória. Tem que ver, mas eu lembro que ele até começa ganhando o Brasil e depois toma uma virada incrível. Porém, o que você pensa? O Egito chega ali, campeão da África, faz uma ótima Copa das Confederações, consegue ganhar da Azurra.
Ou seja, ele é um grande favorito para ir para a Copa do Mundo em 2010, né? Porém, isso não acontece, né? Começa uma sina do Egito de não ir em Copas do Mundo. Não que comece, ele não ia desde 90, mas a sina é que ele ganha, ele é o melhor time da seleção do continente, mas ele não consegue traduzir isso em Copas do Mundo, né? Indo para Copas do Mundo. E isso é um dos grandes, infelizmente, um marco na carreira do Abutrica, que mesmo ele sendo um grande jogador, como eles falam lá, o mágico, ele nunca jogou uma Copa do Mundo. Tanto que o Egito só voltou à Copa do Mundo agora na Rússia, e o Abutrica já tinha pendurado as chuteiras. E aí, 2010, né, tem essa tristeza. Porém, 2012, vamos pular para fevereiro de 2012, que é uma data importante para a carreira do Abutrica, que é quando temos a tragédia de Porto Said, uma cidade muito importante do Egito, e tem todo um contexto dessa tragédia, né? Vamos explicar, né? Um ano antes, em 2011, Hosni Mubarak, então o presidente do Egito, ele havia caído do poder depois de 30 anos. Que foi o que a gente falou agora há pouco, né? É aquele contexto todo que a gente passou da carreira do Aboutrika, chegando àquela tragédia que é uma das maiores do futebol e também é uma tragédia importante, marcante na carreira do Aboutrika, pelo que impacta no Aboutrika, pelo comportamento que ele tem, mas enfim, é o gancho importante para a gente falar, depois de passear pela carreira inteira desse jogador e mostrar quão campeão ele é, quão decisivo ele é, e além de alguns detalhes da personalidade dele, que nós falamos no começo, é importante frisar que esse capítulo também é um marco na carreira dele. Ali para o final é verdade, mas é um marco bastante importante, a tragédia de Porto Said, que o Bruno vai explicar. Então, como a gente já falou, né, o Mubarak cai do poder do Egito em 2011. E a gente falou, né, que o Al-Ahly é um símbolo de resistência e militância no país, né, desde os períodos coloniais. Então, os ultras do clube, eles tiveram um papel fundamental na queda do ditador. Eles estiveram lado a lado a um dos principais partidos de oposição, a então Irmandade Muçulmana, que ela existe desde 1928 e é uma das principais organizações político-religiosas do país. E a Irmandade foi uma grande opositora de Hosni Mubarak, mesmo tem esse viés mais religioso, né? O Egito tem uma tradição secularista que a gente vai se aprofundar mais. Pegando esse contexto, o Al-Masry, que é um time lá de Porto Said, e o Al-Ahly jogaram uma partida lá em Porto Said pelo Campeonato Egípcio. E o que aconteceu? Os apoiadores de Mubarak estavam infiltrados na torcida do Al-Masry. E armaram uma invasão de campo e iniciaram uma briga histórica contra os ultras do Al-Ahly, que eram os grandes opositores desse regime ditatorial. O que aconteceu? Mais de 70 pessoas morreram nesse dia. Milhares ficaram feridas. E o Abutrica estava em campo, viu as mortes bem de frente. Tem relatos de que ele chegou a segurar fãs, gente morrendo. Apesar de não ter uma comprovação, mas existe esse rumor que ele chegou a ver os últimos momentos de vida de alguns torcedores. E ele foi para o vestiário, os jogadores estão em pânico. Como curiosidade, além dele estava o brasileiro Fábio Júnior, né, o atacante Fábio Júnior, não aquele do América, do Cruzeiro, mas sim outro Fábio Júnior que jogou pelo Campinense, jogou no Flamengo, no Vasco.
E foi uma data, uma tragédia total, porque a maioria dos envolvidos nesse dia chegou a pensar e a repensar suas carreiras como profissionais do futebol, porque eles nunca imaginaram que um jogo de futebol ia ser palco de um massacre. Eu imagino que ninguém que está começando uma carreira no futebol vai imaginar que um dia seja parte de um campo de guerra, e não por motivos de torcida, né? Um motivo político, no caso. E o tamanho da tragédia que foi, o campeonato egípcio foi paralisado. E o Abu Treika foi um dos caras que foi na frente pedir justiça pelas mortes, né? Quem fez isso? Quem na época não sabia direito, né, as motivações, apesar de toda suspeita levar isso e depois ter se confirmado. E a torcida do Al Ahly, os ultras, fizeram um mosaicos pedindo a justiça pelos 74 mortos nessa tragédia. O Abu Treika, como bom filósofo, começa a pensar o que ele vai fazer da vida depois de ver tamanho massacre. E ele pensa, tipo, vou me aposentar. Tipo, não estou aqui, né, para isso. Ninguém vai pensar nisso, porque você vai ver uma morte em campo, né? Bom, ele resolve não, depois de tanto pensar como bom filósofo, ele resolve não encerrar sua carreira, volta atrás dessa decisão, lembrando que o campeonato egípcio foi paralisado, então ele teve um tempo mesmo, né? Não foi algo, não, eu não vou jogar. O campeonato egípcio parou um bom tempo, então os jogadores ficaram até muito sem contrato, né? Ele, por ser um jogador estrela, conseguiu se manter lá no Al Ahly, mas ele voltou atrás e ele ganhou mais uma Liga dos Campeões africana, mesmo em todo esse viés de tragédia. Ele chegou a mais um Mundial de Clubes, mostrando a grandeza dele, que é um cara que ele não se deixou abater com tamanha barbaridade. E tem até uma linha, né, que ele falou à ESPN Brasil à época, que ele disse: a tragédia é uma motivação muito grande. As pessoas morreram nas nossas mãos, quando estavam torcendo por nós. Ganhamos a Liga dos Campeões da África por eles e queremos ir bem no Mundial por suas almas. Ele foi um dos autores do gol contra o Sanfrecce Hiroshima do Japão, né, 2-1, que acabou levando o clube a mais uma semifinal na competição mundial. E só que dessa vez o Carrasco foi outro brasileiro, né? A primeira vez foi o Inter. Não a primeira vez, né? Porque ele jogou vários mundiais, mas nessa ocasião a gente falou da primeira lá em 2006, foi o Inter, e nessa em 2012 foi o Corinthians, ambos campeões, né? Então, bater o Al Ahly numa semifinal é um bom agouro para os brasileiros. E um detalhe, o time do Al Ahly deu muito trabalho para o Internacional e deu muito trabalho para o Corinthians. Sim. O Corinthians vence por 1-0 só essa semifinal. Foi muito, muito caro para o Corinthians vencer a equipe do Al Ahly, que muita gente desprezava. É tradicional no Brasil você desprezar qualquer clube que não seja europeu. Até na Copa Libertadores da América se despreza demais um adversário que seja uruguaio, um adversário que seja chileno, um adversário que seja venezuelano, equatoriano. Teve time que aprendeu a repensar quando o assunto é desprezar time equatoriano, né? Teve time brasileiro que aprendeu com isso, o Corinthians. Não que tenha oficialmente desprezado, mas o torcedor do Corinthians não imaginava que ia cair para o Independiente Del Valle, por exemplo. Então, quando um time brasileiro vai ao Mundial, há um desprezo completo pela equipe que vem do México, pela equipe que vem do Egito, pela equipe que vem do Japão, e isso acontecia. Então, muitos se surpreendiam quando viam a dificuldade que era bater a equipe do Al Ahly, que hoje, quem está acompanhando aqui o Fernebola já sabe, não era novidade para nenhum torcedor egípcio. Um adendo, o Al Ahly
é um time muito formado por egípcios e jogadores, às vezes tem um brasileiro, ou às vezes tem outros africanos de outras nacionalidades, mas ele não é um time. Você vê, por exemplo, um time do Oriente Médio, ele consegue contratar jogadores de renome. Os times mexicanos também. Ele não, ele tem uma base, né? Ele é um time formado, ele é um time forte por natureza, vamos falar assim. Ele não tem um grande montante para. Se ele criou essas oportunidades, essa dificuldade, foi por é um trabalho de anos, é um trabalho de. É um time bom mesmo, né? Não tem a ajuda do petrodólar, né? Exatamente. E, bom, acho que a gente pode, daqui de Porto Saíde, a gente pode falar um pouco sobre o Abutrica, além da filosofia, né? O jeito filantropo dele, né, Rodrigo? Como É ele verdade. Ele não era um cara só que levantava bandeiras de times de futebol ou que marcava gols e ponto final. Ele era um cara que tinha atitudes fora dos gramados. Filósofo, meio-campista, participou de diversas campanhas sociais contra a fome, pobreza, ajuda a crianças com câncer, doação de sangue, tudo partindo de ideia própria. Não era algo obrigado, não era algo que o Al-Ahly forçava o jogador. Quantas vezes nós não vemos várias campanhas de marketing em que os jogadores não estão nem sorrindo quando aparecem numa campanha social, visivelmente forçados? Eu não estou generalizando, mas estou falando de alguns jogadores, em alguns momentos, e a gente percebe que aquilo ali está sendo feito pela imagem e não pela atitude. E o Aboutrika não, ele sempre fez questão de estar presente em campanhas sociais, em campanhas humanitárias. Aliás, ele mesmo deu uma entrevista na qual ele falou o seguinte: todo atleta tem um papel humanitário na sociedade. Ele não vive apenas para si, mas para os outros também. Eu gosto de fazer trabalhos de caridade e tento o meu melhor para ajudar os mais pobres. Essa é uma frase, na verdade esse é um período, do Aboutrika. É ele quem está falando. Ele está puxando essa responsabilidade para si. Ele está falando que jogador tem de ser mais importante do que propriamente alguém que joga bola, que faz gol. Isso é muito legal. Isso mostra o tamanho desse cara, que poderia ser um metido, poderia ser um mala, poderia ser o que for. Mas não. Ele nasceu e cresceu em um lugar pobre, se desenvolveu, foi buscar o seu sonho, estudou e se tornou muito mais do que um jogador de futebol. Se tornou também um ser humano que é exemplar. Em 2008, para quem não se lembra, ele fez um gol contra o Sudão pela Copa Africana das Nações e comemorou mostrando uma camisa em protesto ao bloqueio de Israel à população palestina na faixa de Gaza. Na camisa aparecia as aspas, simpatize com Gaza. Era essa a mensagem. Vários palestinos foram às ruas com fotos dele, dias depois, para celebrar a vitória do Egito e também para celebrar alguém levantando essa bandeira. E quando o Egito conquista o título, a mesma coisa aconteceu. O Al Hilal de Gaza, repetindo para não confundir, hein? O Al Hilal de Gaza fez uma homenagem. Zaga não dá, né? Fez uma homenagem ao jogador, onde alguns atletas da base seguravam bandeiras com os dizeres: Palestina ama Aboutrika é meu ídolo, Aboutrika, Gaza não vai te esquecer, usando a camisa 22, que era a camiseta que ele usava, o número que ele usava na camiseta. Então, é de uma representatividade muito grande. Detalhe importante, o Al-Ahly nunca recriminou manifestações dos jogadores. O Al-Ahly nunca impediu, embora a FIFA impeça, proíba. O Al-Ahly nunca viu isso como um problema. Tamanho é o contexto histórico, tamanha a importância histórica que tem o Al-Ahly dentro do contexto do Egito, não só dentro do futebol. Então, de fato, chama muita atenção a relação do Aboutrika com o que acontece fora dos gramados. E aí, ele consegue alcançar esses feitos no futebol, ele consegue
um currículo impressionante, ele consegue chamar atenção pelo lado de fora, mas ele nunca foi à Europa, como nós já dissemos algumas vezes. Mas ele foi a um outro clube depois do Al Ahly, né, Bruno? E o que a gente pensa de um jogador com 35 anos, já na reta final da carreira, e é justamente quando ele sai pela primeira vez do Egito, né? Ele já tinha jogado no Tersana de Gizé e no Al Ahly, mas nunca tinha saído do Egito. Com 35 anos, ele opta por sair, ele vai por empréstimo ao Bani Yas, que é um time dos Emirados Árabes Unidos, e muitos falam que muito parecido com o que aconteceu no começo da carreira dele, ele só foi para esse time, que era de um sheik, porque a proposta era muito boa para o Al Ahly. Ele viu que o time ia ter um retorno financeiro bom com esse empréstimo. E por isso que ele topou. Ou seja, ele pensava primeiro no clube, depois nele. Assim como ele pensou primeiro no zagueiro, né, que ia receber menos, e depois pensou nele, que era um jogador de ataque, que ia com certeza ganhar mais. E lá ele fez poucos jogos, né? Porque era empréstimo de quase meia temporada, assim. Mas em pouco tempo ele já revolucionou o futebol lá nos Emirados Árabes. Porque ele fez o gol do título da Liga dos Campeões do Golfo, que é uma competição que reúne diversos clubes da Península Arábica. Fez gol na estreia dele e ele fez o gol do título, o gol na decisão da Liga dos Campeões do Golfo contra o Al-Khor do Catar. E aí você vê como ele é grande, que lá no Bani Yas ele vestiu a camisa 74 em honra aos que morreram em Porto Said, e os jogos do Bani Yas, que tinham pouquíssimo público, começaram a encher, porque o Abu Treika começou a mobilizar a comunidade egípcia que morava lá no país, que é grande, além de outras nacionalidades árabes, e ele começou a ser o grande atração do campeonato, mesmo sendo um jogador mais veterano. E tem reportes de um jornal lá que os torcedores do Al Ahly iam ver ele, torcedores do Zamalek, do grande rival, pessoas que não gostavam de futebol, mas tinham ligações com o Egito, iam ver ele. E um repórter do jornal Emirati, The National, perguntou para um cara: por que vocês estão aí indo ver ele? Tipo, vocês nem torcem às vezes pro Al Ahly. Aí o cara falou assim: quem não ama Abu Treika no Egito? Como não gostar desse homem? Tipo, cara que é tão grandioso em pequenos atos, acaba se imortalizando. Eu acho que aí que está o detalhe. Não era torcer para o Abu Treika fazer um gol. Era torcer pelo Abu Treika. Era torcer por quem ele era, por tudo que ele representa. Já que ele está em campo, já que é lá que eu posso torcer por ele, é lá que eu vou demonstrar o carinho que eu tenho por tudo que ele representa para o Egito e por tudo que ele representa para diversas causas humanitárias. Então, é um jogador que conquista quem não está no universo da bola, quem não está no universo do futebol. E conquista ainda mais quem está nesse universo, por todos os títulos que conquistou, por ser tão decisivo quanto foi e por ser tão representativo em uma época tão farta de títulos quanto foi a época em que ele jogou no Al Ahly. E ali foi o fim, né? Um dos últimos suspiros da carreira dele. Tanto que no fim desse mesmo ano ele volta para o Al Ahly, ganha mais uma Liga dos Campeões Africana e faz um gol na decisão que é como se fosse a Libertadores da África, né? Para quem não entendeu. E faz um dos gols da decisão contra o Orlando Pirates, que é um time tradicional ali da África do Sul. E
como a gente traduz essa carreira tão vitoriosa, né? O que a gente basicamente falou dele sendo artilheiro, campeão de Liga Continental, o cara era líder de um time mais modesto em mundiais de clubes e dava protagonismo, vendeu caro as derrotas contra os times brasileiros, derrotava times mais poderosos com mais dinheiro. E como eu falei, não era um time cheio da grana, assim, claro, os padrões africanos ele tem uma estrutura melhor, mas não chega a ser sei lá, um City, né, que contrata quem quiser. E eu tava lendo, muitos chamam Aboutrika de o maior jogador africano que nunca jogou na Europa ou na África do Sul, ou na África, ou na América do Sul. Não só africano, né? Acho que não é nem esse o quesito. É o maior jogador que nunca não passou por Europa e América do Sul, talvez mais grandioso. O site This Football Times chamou Aboutrika de o maior jogador africano a nunca jogar na Europa. E realmente, acho que pelo que a gente já contextualizou de tudo que ele se representa, desde a filosofia até seu começo de carreira no Tersana, ele nunca teve esse sonho, né? Ele quis ser um ídolo do povo, perto, né? Perto dos egípcios, ou até dessa área de influência mais árabe, né? Como a Palestina, você falou agora. O jornalista italiano Gabriele Marcotti define Abutrika como, com certeza, o melhor jogador do mundo que não jogou na Europa ou na América do Sul, pelo menos nas últimas décadas. Como você disse, futebol africano, asiático e de outros continentes, outros países, ele acabou sendo deixado de lado e provavelmente a gente perdeu muito nisso. A gente provavelmente não viu muitos jogadores ganharem o destaque que mereciam, mas pelo menos nessas últimas décadas dá para cravar isso. E para mostrar a importância do Aboutrika, recentemente o Special One, o português José Mourinho, falou que durante sua primeira passagem pelo Chelsea, chegou a sondar Mohamed Aboutrika. Ele ficou impressionado, né? Nessa época ele estava ganhando provavelmente alguma competição internacional, né? Ou pelo Egito ou pelo Al Ahly. E o Mourinho ficou impressionado com o mágico, porém ele tinha 29 anos, né? Então você imagina um cara de 29 anos, jogou a vida inteira no Egito, ele acaba ficando escanteado mesmo sendo um grande jogador. E o detalhe tá aí, porque provavelmente Chelsea, entre outros clubes, chegaram a conversar com o Al Ahly, perguntando se o Aboutrika estaria disponível. Só que quanto você vai investir num jogador egípcio? Esse preconceito existe, é inegável. Um jogador egípcio que nunca atuou na Europa e que chega à Europa mais velho, que chega à Europa não como uma aposta, mas já próximo dos seus 30 anos, próximo do fim da sua carreira. Você não investe uma grana alta nisso. E aí pouco interessa para um time como o Al Ahly liberar o maior jogador da sua história por um valor pequeno. É óbvio, o Aboutrika poderia falar, olha, veja bem, eu já entreguei muito para vocês, agora é hora de vocês talvez retribuírem e me liberarem. Talvez de graça, eu assino um contrato lá e realizo o sonho de jogar na Europa. Mas o Aboutrika era diferente. Se não fosse uma boa proposta para o Al Ahly, ele não iria. Ele só deixa o Egito, aliás, porque rolou grana para o Al Ahly. Se não tivesse rolado grana para o Al Ahly, por empréstimo, ele não iria. Foi bom negócio. Aos 35 anos de idade. Veja a diferença de postura, a diferença de carreira e a diferença, principalmente, de pensamento desse jogador em relação a tudo o que o envolve. É realmente muito diferente. E é difícil até imaginar, na verdade nem é tão difícil quando a gente está falando de um regime totalitário, né, Bruno? Mas eu vou passar a palavra para você, diga.
Não, antes disso, eu queria falar que ele deu azar de ser um cara um pouquinho mais velho que o Salah, né? O Salah acabou abrindo várias portas para jogadores do Egito, tem muitos egípcios hoje na Europa, e ele, justamente, ele passou o bastão para o Salah. E até pouco tempo, os egípcios fizeram uma votação e a maioria votou na Abutrica como o jogador mais simbólico para eles, mais do que o Salah. Claro, o Salah ele tem o destaque de ser um jogador egípcio num dos maiores times do mundo, sempre está ali no topo, mas acho que é diferente por conta do Abutrica ter escolhido estar sempre ao lado do povo do Al-Ahly. E o Salah, além de tudo, tem também uma participação muito grande em campanhas humanitárias, ele ajuda diversas causas no Egito, ele tem uma participação forte e ativa por lá, mas ele foi fazer carreira na Europa. Ele não está ganhando títulos pelo clube do coração de vários egípcios. É claro, o Liverpool é um time mundial. Certamente o Egito é repleto de torcedores do Liverpool hoje. Mas ainda assim não é o primeiro time dessa torcida apaixonada, por exemplo, do Al-Ahly, que poderia ver o Salah como o segundo Abutrica, quem sabe? Mas isso não é uma condenação ao Salah, de jeito nenhum. Cada um escolhe a sua carreira. Mas o impacto de você deixar o seu país para fazer carreira em outro pode ter, sim, esse resultado. O Abutrica ser um jogador preferido dos egípcios até hoje. E tem um bônus, né? Que o Salah só jogou por times. Ele jogou por um time pequeno lá do Egito. Ele não chegou a cativar uma massa. O Abutrica tem isso de ser da maior torcida do país. Então, além disso, de ser meio estar junto a eles, ele já tinha cativado por ser o ídolo do Al-Ahly. Bom, e como a gente falou, né, a Al-Ahly tem todo esse negócio da militância. A gente vai voltar ao ponto. Pode parecer confuso, mas a política no Egito talvez seja uma das coisas mais confusas do mundo. A gente não vai tentar se aprofundar, até porque ia ter que ter um programa só para falar desses 3 anos do que rolou ali na Primavera Árabe, né? Desde a queda do Mubarak até onde a gente está hoje. Antes de falar, eu vou até dar uma dica. Eu não sei se ainda está no Netflix, mas tinha uma série lá que chama The Square, A Praça, que na verdade não é uma série, é um documentário que mostra o dia a dia dos manifestantes na Praça Tahrir, que foi onde as pessoas anti o governo do Mubarak começaram a se reunir. Bom, voltando à maçaroca política egípcia. As crises políticas egípcia continuou depois da saída do Mubarak do poder. Apoiado pela Irmandade Muçulmana, que era a grande força de oposição, andou de lado com os ultras do Al-Ahly, o Mohamed Morsi se candidatou ao cargo vago de presidente e ganhou em 2012. Foi histórico, porque ele foi o primeiro presidente eleito de maneira democrática no país e foi o primeiro presidente que não ocupava um cargo militar, ele era um civil. Mas qual que é o problema dessa maçaroca política? Que a gente não dá nem para a gente comparar com o que a gente vive aqui, ou na Europa, ou na América. O Islã, ele é um protagonista da política e da vida, do cotidiano, e isso faz toda a diferença, né? O Morsi, que ganha a eleição, ele é um islamista, ou seja, ele é para o lado mais religioso. Porém, o Egito é um país secularista. Secularista, para quem não sabe, é quando existe essa divisão da igreja e do Estado, né? No caso aqui é da mesquita e do Estado, que vem desde o Gamal Abdel Nasser, que é o primeiro grande presidente do Egito. E aí o que aconteceu? O pessoal pegou mal com isso, principalmente os
pessoas mais progressistas, as minorias, né? Tem muitos cristãos coptas, desculpa. E, além disso, ele tirou o privilégio dos militares, né? Por ser um dos primeiros civis. E isso criou uma maçaroca, assim. Ele fez uma nova Constituição, o pessoal aprovou a Constituição em votação, mas o exército ficou bravo, os progressistas ficaram bravos. E aí acontece, golpe de Estado novamente, porque o Mubarak, ele tinha um exército fazendo sua guarda-costas, como guarda-costas. Porém, quando o exército viu que ia ferrar tudo, ele falou assim, vamos apoiar o povo. Só que aí entrou o Morsi, não gostaram do Morsi e falou assim, vamos tirar ele também. Na verdade, foi tudo um teatro que no fim deu a mesma coisa, só que com um nome diferente. O ditador agora se chama Abdel Fattah el-Sisi. Ele era o ministro de defesa do Morsi e chefe das Forças Armadas. E ele que orquestrou esse golpe militar. Porém, a situação não melhorou, né? No fim, acabou virando mais o mesmo, uma situação meio pré-Mubarak, porém com até mais violência. O Abdel Fattah el-Sisi acabou se mostrando um dos maiores tiranos desse último século. Desapareceu rival político, tortura. Ele está no cargo desde 2014 e já é considerado um dos líderes mais autoritários do mundo. E aí o que acontece? Com ele no poder, a Irmandade Muçulmana, que era o partido que apoiou o Morsi, e era onde os ultras do Al-Ahly estavam lado a lado, ela foi banida como partido político e depois foi considerado um grupo terrorista, porque teve um ataque a um prédio público que acabou matando 16 pessoas. O governo egípcio botou a culpa na Irmandade, eles negaram, e depois até um grupo de jihadistas que praticam a guerra religiosa, né, como, tipo, algo parecido com a Al-Qaeda, ela falou assim, foi a gente, não foi a Irmandade Muçulmana. Tipo, não tirem esse trabalho foi nosso. Mas não quiseram saber. Irmandade Muçulmana considerada terrorista. E aí, depois de tudo isso que eu expliquei, vamos voltar ao Abu Trika, porque ele é uma vítima dessa maçaroca política. O que acontece? Como o Morsi estava do lado anti-Mubarak, é natural que o Abu Trika tenha apoiado ele em 2012, nas eleições. E o que aconteceu? Com o golpe militar do El-Sisi, ele falou que não reconhece esse governo como o governo de fato do país dele. Tanto que em 2013, ali no final da carreira dele, que ele ganhou a Liga dos Campeões da África, ele se recusou a cumprimentar o ministro dos esportes do governo. Você vê como ele é um cara que não tem medo também, é um cara de opinião e pronto, assim, ele não bajula, como outros. E em 2015, o Estado confiscou vários bens dele e ações de companhias, porque afirmaram que ele estaria financiando a então banida Irmandade Muçulmana. Eu quase falei muçuldade irmandana. Mas então, e aconteceu? 2 anos depois disso, que tiraram os bens dele, ele foi considerado um terrorista. Ele estava numa lista de terroristas. Se ele aparece no Egito, ele seria preso. Isso deixou a população que já odiava o governo, esse governo autoritário, começou a odiar ainda mais, porque, cara, vocês vão mexer no único cara que a gente ama pra caramba. E começaram a abraçar o Abu Trika com declarações curiosas de amor, já que ele era um terrorista, né? As pessoas falavam, se você é um terrorista, eu também sou. Eu também queria ser. E outra também você é o terrorista dos nossos corações.
Aí você vê, o povo ficou bravo, alguns levaram com humor, né, tentando levar um pouco de humor, e ele apelou à justiça para tirar o nome dele como terrorista desse documento, e ele conseguiu uma apelação, ele foi suspenso um tempo, mas em 2018, 2 anos atrás, ele voltou a figurar entre os banidos, ou seja, o ídolo do povo não pode entrar no Egito, até hoje. Se ele entrar, ele é preso, e sabemos que é um regime extremamente autoritário, então é melhor nem saber o que pode acontecer com a Abutrica se ele pisar no Cairo. E o que aconteceu? Desde 2013, ele vive no Catar. Desde que ele se aposentou do Al-Ahly, ele foi morar no Catar. Ele é comentarista de um dos principais canais ali do Oriente Médio. É um canal que ele é bem grande, ele não atua apenas no Oriente Médio, mas ele tem sua sede lá, chama beIN Sports. Ele acabou estudando, ele passou no teste, ele é um treinador diplomado pela Confederação Asiática de Futebol. E, como curiosidade, tem um sucessor aí, esse ano, 2020, Ahmed Aboutrika estreou como atacante do Al-Arabi, lá do Catar. Vamos ver se ele vai emular os passos do pai. Provavelmente, enquanto durar esse regime no Egito, ele não vai poder, se ele tiver o talento, ele não vai poder defender a seleção. Provavelmente vai optar pelo próprio Catar. E é isso, né, Rodrigo? É uma história de reviravoltas que a gente terminou com ele sendo... Ele até hoje é considerado um terrorista, uma ameaça à segurança nacional do Egito. Pois é. Eu vou trazer minhas conclusões já sobre o Aboutrika, a galera vai ouvir. Acho que a gente vai realmente passar uma régua nessa história desse que é um dos jogadores mais importantes do futebol mundial, pelo que fez dentro e fora de campo. Mas antes, você já sabe o que vem por aí, o nosso bom Leonardo Russo. Bruno, Leonardo Russo com? La barra al 45. Pessoal, eu sou o Leonardo Russo. Para quem não me conhece, eu sempre deixo de me apresentar, porque a gente tem um roteiro padrão, né? E eu sempre deixo de me apresentar, mas enfim. Eu sou um especialista em bebidas, eu trabalho na BoiuXP, @BoiuXP, e eu realizo workshops online sobre bebidas, experiências ao vivo e roteiros de turismo gastronômico. Então, se você quiser conhecer mais sobre bebidas artesanais, é comigo que você fala, beleza? Vinho, cerveja, café e destilados, é comigo que você fala. Então, um gole desse delicioso café. Agora, vamos para o que interessa, pessoal. O café, ele é uma bebida super antiga. O café, ele vem desde o século XVI, XV, por aí. Ninguém sabe muito bem quando aconteceu, mas o que aconteceu foi um pastor chamado Caldi, não é Calbi, não é Calbi Peixoto, né? Risos. Caldi, ele tinha um monte de ovelhinhas, tal, não sei o que, e aí as ovelhinhas começaram a comer uma frutinha pequena, vermelha provavelmente, e começaram a ficar malucas com aquela... Malucas do tipo, ficaram, né, cafeinadas com aquilo. Basicamente, o nosso querido Caldi viu que aquilo era bom e falou, eu vou provar um negócio desses. E quando ele provou, ele viu que não só aquilo era bom, mas ele falou, vou fazer um suco com isso. Vou fazer um suco com essa planta. E aí esse suco, chá, coisa meio quente, naquela época não tinha nada a ver com o que a gente bebe hoje. Enfim, ele fez lá do jeito que ele conseguiu, do jeito que ele tinha. Imagina, século XVI, né? Era tudo muito diferente, né? O que acontece? Ninguém sabe direito que ano que foi isso que aconteceu, né? É uma lenda e foi escrito meio de um jeito diferentão, era um pastor, então ninguém sabe direito de onde... O cara era nômade, né? Então, enfim, ninguém sabe direito. Pode ser entre o século XIII e o século XVI, né? Então 1200 e 1500. Ninguém sabe muito bem quando aconteceu isso aí.
Mas o que a gente sabe, o que a gente tem certeza é que o Oriente Médio foi muito importante na história do café durante séculos, séculos e séculos e séculos. Imagina que o Oriente Médio ele era um entreposto comercial entre as grandes navegações e entre a Rota da Seda. A Rota da Seda sempre foi muito importante no comércio entre a Europa e a Ásia. Então, essencialmente, o Oriente Médio ele fazia esse entreposto comercial. E o café era a grande novidade para os mercadores, principalmente genoveses, principalmente italianos e assim por diante. E é aí que nasce o comecinho da relação dos italianos com o café. Para vocês terem ideia do quão longe isso vai, né? Ou seja, então é por isso que os italianos têm essa como é que eu vou dizer, essa relação tão antiga com o café, por isso que eles falam que eles são a origem do café e assim por diante. Mas assim, é discutível também, tá? É bem discutível. Depois daí, eles começam a fazer comércio com a Companhia das Índias Orientais Holandesas, tá? Que foi, na verdade, a maior empresa do mundo, né? Eles tinham um país para eles, então quer dizer, imagina, né? E aí o que acontece? Esses caras, eles começam a vender para a França, e a França era o maior comerciante com a Holanda, né? Isso já no século XVIII, né? Século XVII, XVIII, e aí esse café vai ser vendido para a França, e aí o café nos domínios franceses. E dentro desses domínios franceses, no Caribe. Então a gente já tem o café nas 3 principais regiões do mundo. Na América Central, na Ásia e na África. E aí agora a gente vai ter aonde? No Brasil. Então finalmente do Caribe vem para o Brasil. Existem várias lendas de como isso aconteceu, mas o que a gente sabe é que aconteceu. E que quando aconteceu, começou a nossa história com o café. Nosso grande drama romântico com o café. E aí vocês já sabem muito dessa história, porque todo mundo estudou isso aqui quando estava na quinta série com a tia Maria, e sabe que o café trouxe muita coisa boa, trouxe muita coisa ruim. Escravagismo, desenvolvimento científico, enfim, trouxe um monte de coisa para o Brasil, né? E assim, pessoal, é controverso, é complicado, mas estamos aqui por conta do café. É uma bebida incrível. Até hoje o café etíope é tido como um dos melhores do mundo. Até hoje o café da América Central é tido como um dos melhores do mundo. E o do Brasil, sem dúvida, também está lá no panteão de um dos melhores do mundo, o café de especialidade. Agora, qual é a diferença entre um e outro? Isso eu acho que eu vou abordar em um outro episódio, porque a gente já está com 7 minutos. E isso daqui eu vou abordar em um outro episódio, mas é muito importante vocês entenderem que da onde vem o seu café e qual é a qualidade do seu café. Isso está atrelado necessariamente com o desenvolvimento da nossa humanidade, né? E isso daí é super importante. Pessoal, eu sou o Léo, eu sou um especialista em bebidas e eu tô sempre aqui no Barral 45, Barral 45. Valeu, Leonardo Russo, da Boiú, trazendo aqui sempre aquele olhar diferente. E agora, para a gente passar a régua, nós falamos sobre alguém que marca a história de um país, marca a história de um clube e foge de todas as regras. Um grande jogador poderia muito bem ter deixado o seu clube quando despontou para fazer carreira na Europa, porque o seu clube não é do centro do futebol mundial. Ele não fez isso. Um jogador com as marcas que tem poderia ser um jogador que só liga para futebol, para dinheiro e não está nem aí para o seu entorno. Abutreyka não teve essa personalidade. Um jogador como ele poderia, ali no final da carreira ou depois de alguns títulos já consolidados, falar: agora é a hora de eu viver o sonho de jogar na Europa.
que é o sonho de praticamente 99% dos jogadores hoje, a Abutrika está nesse 1%. Não sonhou em jogar na Europa. Só se a proposta agradasse ao Al-Ahly. Somente com essa condição. Isso nunca aconteceu e para ele, tudo bem. Mais uma vez, ele foge à regra. E vai fugindo à regra, e vai fugindo à regra, e vai marcando história, vai levantando taças e bandeiras e se torna certamente um dos maiores jogadores da história do futebol e reverenciado pelo seu país, pelo seu povo, mas tratado como um terrorista pelo regime que comanda esse mesmo povo. Bruno, o Abutrika é de fato um dos jogadores mais interessantes que eu já conheci. Rodrigo, esse episódio é muito inspirado. Eu conheci dois egípcios, né? Ambos chamados Mohammed, e eles contavam histórias sobre Abutrika, assim, que eu até conhecia ele como jogador, né, nas quatro linhas, mas não como esse símbolo. Então esse episódio é para eles. E a curiosidade, né, já que eu falei que eu conheci dois Mohammeds, Abutrika vale por 3, porque o nome dele é Mohamed Abutrika. Acredite se quiser. Esse é o nome completo do craque. Tá aí. Abutrika destrinchado, o filósofo, meia e terrorista. Pelo menos para esse governo ditatorial, Mohamed Abutrika. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like, é importante. Lembrando a todos algo muito importante. Você, se nos assistiu no YouTube, muito obrigado. Você ajudou a monetizar o vídeo. Isso nos ajuda a seguir com esse trabalho, com esse projeto novo, mas que já nos dá muito prazer pela repercussão que tem. E, claro, se você nos escuta nos principais agregadores de podcasts, muito obrigado também. Mas se você puder nos escutar no Orelo, nós agradecemos, porque o Orelo nos monetiza também, nos remunera a cada playzinho que a galera dá lá no Orelo. Estamos muito contentes com os comentários, com a galera que entra em contato com a gente para falar sobre os episódios do Período dos Milagres, o episódio do Marcarian. Espero que vocês tenham curtido também esse episódio sobre o Abutrika. Bruno, um grande abraço. Até a próxima. Abraço para todo mundo que ouviu, /viu. Fernet Bola, com Rodrigo Fragoso e Bruno Nunes.